Rua da Confusão. Veio à tona essa semana uma ação da Defensoria Pública da Bahia para a mudança do nome da rua Escravo Miguel, sob a alegação do revisionismo, pois chamar de escravo não é homenagem. Foram publicadas matérias em vários veículos, inclusive no Metrópolis, com S, que é nacional. A TV Bahia fez uma matéria com as explicações de uma representante da Defensoria Pública e um historiador, e aí deu merda, pois ele disse que o escravo Miguel seria o Miguel de Buria, um negro latino-americano que lutou contra o regime escravocrata no século XVI e passou a ser chamado de rei pelos que admiravam sua bravura. Porém, ontem, o primo do verdadeiro escravo Miguel entrou no ar na Rádio Metrópole, essa sem S, daqui mesmo de Salvador, e desmentiu. O escravo Miguel, na verdade, é fruto de uma brincadeira de seu primo, Francisco Miguel do Prado Valadares, um homem rico, arquiteto, que comprou a fazenda onde hoje é a rua. Como ele achava que trabalhava demais, se auto-intitulou Escravo Miguel e acabou virando uma lenda na região que passou a ter seu nome. Confira aí a matéria da TV Bahia e a participação do primo do verdadeiro Escravo Miguel em conversa com a professora doutora Malu Fontes. A qualquer momento eu volto esclarecendo as notícias no Jornalizando. Isso, Ricardo, a gente está aqui, ó, bem pertinho da placa com o nome da rua, Morro do Escravo Miguel, essa placa que recebeu, né, essa rua que recebeu a recomendação de mudança de nome pela Defensoria Pública. A gente, inclusive, vai ouvir o que a Defensoria Pública fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. A Defensoria Pública fez a recomendação de alteração do nome da rua Morro do Escravo Miguel porque nós entendemos que a linguagem é o que dá sentido ao mundo. É através da linguagem, da comunicação, que a gente ordena a nossa sociedade, que a gente cria um imaginário. E quando a gente coloca o nome de uma pessoa numa rua, a gente quer homenageá-la. No caso do Miguel, a homenagem foi ser eternizado como um escravo, como uma pessoa que foi tratada como um objeto, como uma mercadoria. E por isso nós entendemos que é essencial a alteração do nome da rua, porque trazer essa lembrança dolorosa para todas as pessoas que passam naquela rua não é uma forma de homenagem ao Miguel. Nós não sabemos a sua luta, não sabemos a sua origem, nós só sabemos da memória de que ele foi uma pessoa escravizada, de que ele foi tratado como um objeto. Por isso nós entendemos que alterar o nome da rua é uma forma de reparação. Provavelmente o escravo Miguel foi Miguel de Buria, o líder da primeira grande rebelião afro-indígena das Américas, na Venezuela. Vindo de Porto Rico, ele liderou um movimento que entre 1550 e 1555 fez com que se insurgissem milhares de escravizados. Então, se há de mudar o nome, não é para que o escravo Miguel, não é o rei Miguel, como ele é conhecido na Venezuela. O líder, o negro Miguel, que foi um líder importante e que mostra a força da resistência do povo negro e dos indígenas contra a escravidão. Assunto de Miguel, e é Miguel pra lá, é Miguel pra cá. Sério? Oxente, o próprio Paulo Valadares está ouvindo o Jornal da Cidade, ligou pra cá e tá na linha pra falar com a gente. Pronto, Paulo. Pronto, meu querido, um prazer imenso que você possa estar aqui ao vivo com a gente, falando em primeira pessoa da história da sua família, e nos contes em que história é essa, como é que o seu primo tornou-se um homem escravizado, objeto de protesto, de documento, de matérias e matérias jornalísticas que não foram atrás dessa história, Paulo. Nos conte aí, por favor. Boa noite. Eu tenho uma contribuição sobre essa questão do escravo Miguel. O escravo Miguel é um primo meu chamado Francisco Miguel do Prado Valadares. Ele era um homem rico, mas muito gozador com os Valadares aí da Bahia. E ele, como é que se diz? Ele se considerava que trabalhava demais para um homem rico. Ele trabalhava na época para os parentes deles, o Odebrecht. Então ele fez uma brincadeira dizendo que ele era o escravo Miguel. E aí ele criou essa história e depois, com o tempo, ela foi pegando volume. Ele chegou até a ser homenageado no Instituto Histórico por essa simpatia com o povo afro da Bahia.
Ô Francisco, esse seu primo, né, Francisco Miguel, ele viveu de quando a quando, né? Qual foi o período, assim, de vida dele? Ele foi meu contemporâneo, ele morreu agora nos anos 2005, por aí. É uma história contemporânea, gente, contemporaneíssima. Você tem ideia, mais ou menos, de quando aquela rua, como Logradouro Público, foi criada com este nome? A data exata... Não, mas mais ou menos, assim, em termos de década mesmo, sabe? Deve ser anos 50, por aí, anos 50 a 60. Sim. Ele era construtor. Uma das minhas testemunhas sobre isso é o Carlinhos Kerk, irmão do Mário, que privou com ele, e ele contava essa história para Carlinhos e morria de dar risada. E você sabia dessa história, de que isso está sendo objeto, né, de manifestação judicial, de mudança de nome, porque isso seria uma ofensa aos homens escravizados, e que há há professores de história, inclusive, nos veículos de comunicação, falando de Miguel de Buria, que essa rua seria uma homenagem a Miguel de Buria, um homem escravizado, né, da Costa Rica, que foi escravizado pelos espanhóis na Venezuela. Você conhecia essa história ou você tomou conhecimento dela hoje? Não, eu já conhecia essa história, tanto que a história do Francisco Miguel, do meu primo, eu fiz uma biografia da família Valadares e eu contei essa história. Isso há uns 3 ou 4 anos atrás, num livro. E onde a gente encontra esse livro, Francisco? Eu acho que o livro chama-se o Agente de Palmares, porque nós somos de Palmares, em Sergipe. Inclusive a família Fontes de você é de lá também. Tá vendo? Já estão entrando na história. De Riachão do Dantas. Vocês são de Riachão do Dantas e nós somos de Palmares. E aí eu fiz uma genealogia da nossa família até o século XVI. E aí eu conto várias histórias, assim, várias coisas pitorescas que os Valadares estavam metidos.